Temos aqui, então, uma situação postural a ser analisada. Mantendo a mesma postura adotada, em pé, com o cotovelo em 90 graus, temos, então, 4 diferentes ações vetoriais, em diferentes sentidos e direções. Tá? O primeiro exemplo é da força. A força resistiva, ela se encontra em direção horizontal e sentido para frente. Direção horizontal, sentido para frente. A ação dessa força percorre longitudinalmente ao antebraço e sendo mais diretamente aplicada ao cotovelo. Chamamos então isso aqui de componente tracionador. Ele traciona o antebraço, tendendo a separar o antebraço do cotovelo. E a ação dessa força no braço é uma ação de torque máximo. Porque se nós fizermos aqui uma avaliação, da mesma forma que no antebraço o componente é translatório tracionador, no antebraço esse componente se torna componente rotatório máximo, porque forma um ângulo de 90 graus. Então ele tende a forçar o braço para frente num sentido horizontal. E a musculatura responsável por estabilizar, vencer ou acompanhar essa força é especificamente o deltoide posterior. Porque o deltoide posterior é um extensor de braço, um extensor de ombro. E cabe a ele sustentar e resistir à ação da força horizontal para frente, que incide diretamente no cotovelo, forçando o braço para frente. No segundo exemplo, temos a ação também de uma segunda força no sentido horizontal. E direção para trás. Isso significa que a ação dessa força no antebraço atua como um componente compressivo, que tende a comprimir o antebraço ao cotovelo. Ao mesmo tempo, essa ação em relação ao braço também forma um ângulo de 90 graus. Isso faz com que haja também uma ação máxima de torque no braço, na haste óssea do braço, forçando o braço para trás. E a musculatura responsável por resistir, sustentar ou acompanhar essa força se resume no deltoide anterior. Ela impede, sustenta ou acompanha a força. Ela é responsável por essa ação vetorial. No terceiro exemplo, temos agora uma direção para baixo da força. É uma direção vertical com sentido para baixo. Isso faz formar um ângulo de 90 graus com o antebraço, um ângulo perpendicular, caracterizando o máximo torque possível. Então, a ação dessa força na haste do antebraço é um torque máximo, uma ação rotatória, fazendo com que essa haste rígida, essa haste óssea, se movimente para baixo. E cabe ao bíceps braquial e ao braquial resistir a esse movimento. Então, o bíceps braquial vai resistir, sustentar ou acompanhar a força. Cabe a essa musculatura resistir à ação da carga, atuar contra ou a favor dessa ação. E podemos ver também que no braço, a ação vetorial da carga, ela é longitudinal. No caso, em relação à força com o cotovelo,
A ação vetorial é tracionadora, ela tende a tracionar o cotovelo, separando o braço do ombro. Ao mesmo tempo que ela é rotatória no antebraço, ela é tracionadora no braço. E por último, a força se caracterizando, né, com uma direção vertical em sentido para cima. Ela atua formando um ângulo de 90 graus com o antebraço, caracterizando o torque máximo, fazendo com que a haste rígida, a haste óssea do antebraço se movimente para cima. E cabe ao tríceps braquial resistir, acompanhar ou estabilizar essa articulação. Então, a relação dessa força cai diretamente ao tríceps. Cabe ao tríceps trabalhar com a ação dessa força. E vemos também que, da mesma forma que o antebraço recebe 90 graus ou torque máximo, o braço recebe uma ação longitudinal da força, atuando como uma ação translatória compressora, forçando a ação do cotovelo comprimir a articulação do ombro. Okay? Então, por fim, nós podemos analisar que para uma mesma postura adotada, né, 4 exemplos de mesma postura, com 4 ações diferentes de vetores, de ações vetoriais, vamos trabalhar com 4 grupos musculares também bastante distintos. Então, é sempre bom observar não só a postura adotada, não só a ação anatômica articular e muscular, mas como também, principalmente, as ações vetoriais adotadas. Ok?